Olá, irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa das tardes de domingo, hoje, dia 20 de junho. Muito boa a participação da Escola Bíblica Dominical nesta manhã, os vídeos que recebemos, o material que tem sido enviado para nós, tem sido de grande edificação e de muitas experiências. Particularmente na edição de hoje, preste atenção, ao final do trabalho das respostas, nós vamos apresentar também alguns vídeos de crianças com necessidades especiais, crianças intermediárias e alguns vídeos de crianças pequenas também, para corroborar este trabalho que tem sido tão especial para cada um de nós. Amém? Vamos então iniciar a nossa reunião, vamos estar de pé para clamarmos pelo sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida nesta hora. Pedimos mais uma vez comunhão renovada contigo, a bênção do teu Espírito Santo e que tu, particularmente nesta tarde, esteja visitando os teus servos que estão fazendo parte desta programação. Dá-nos assim então a tua bênção, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos adorar, vamos louvar ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Seja bendito, seja louvado o nome do nosso Deus. Adoramos ao Senhor. Vamos iniciar então a programação desta tarde, lembrando que demos uma pausa no estudo que vínhamos realizando acerca da parábola das 10 virgens e entramos então com os assuntos relacionados do seminário que tivemos no dia 5 de junho último. Esses assuntos, a pedido de muitos irmãos, para que esse material fosse mais amplamente explorado e realmente as experiências, os resultados têm sido muito bons. Então, nesta sequência, vamos agora então para a nossa primeira pergunta. Lendo o versículo 11 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, responda, número 1, referindo-se ao ato, quem batiza com água? É o pastor, o diácono, a professora? Quem vai responder é Rana dos Reis Gui, é uma criança de Brasília, Distrito Federal. Vamos ouvi-la. O texto de Mateus, capítulo 3, versículo 11, diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Referindo-se ao ato quem batiza com água, a resposta é letra A, pois como está escrito, em verdade vos batizo com água. Então, é o pastor. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, Rana. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço a todos os nossos irmãos de Brasília, de todas as igrejas. Muito bom vermos o desejo dos irmãos em participarem dessa atividade. A nossa pergunta 2, então. Quem batiza com o Espírito Santo? É Jesus, o pastor, a professora? Quem vai responder é uma intermediária, Ana Luísa Iportes Lima, de Ipatinga, Minas Gerais. Vamos ouvi-la. A resposta é Jesus. Nós encontramos essa resposta no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. João Batista diz a respeito de Jesus: E eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu,
não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Muito bem, Ana Luísa. Boa resposta, é isso mesmo, viu? Objetiva, direta, como temos aprendido na palavra do Senhor. E aproveito então para mandar um abraço para os nossos irmãos da cidade de Patinga, Minas Gerais. Seja bendito o nome do nosso Deus. Concluindo esse primeiro bloco, então, vamos louvar o nome do Senhor. Cante na sua casa o louvor que vai ser projetado. Vamos adorar ao nosso Deus. Glória a Jesus, meus irmãos. Vamos então na nossa sequência agora para o segundo bloco. Vamos dar uma olhada aqui. A pergunta de número 3. Tem uma tabela, vamos apenas explicar rapidamente. Leia as perguntas com atenção e responda sim ou não, citando o texto ou o versículo correspondente abaixo. Então, as próximas 3 perguntas que serão feitas estão baseadas nos textos que estão aqui nessa tabela, ou seja, as respostas são extraídas dos próprios textos. Amém? Vamos seguir então. A pergunta 3.1. Alguém acha que vai para o céu porque entregou ou porque foi usado em um dom de profecia? Sim ou não? Quem vai responder é o obreiro Júlio Mariá, de Londrina, Paraná. Vamos ouvir então o nosso companheiro. E a resposta é não. E a prova dessa resposta está em Mateus 7, versículo 22 e 23, que diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: Nunca vos conheci.
apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A paz de Jesus Cristo a todos. Amém, Júlio? É isso mesmo, não é? Não há mistério quando estamos conectados no mesmo corpo, na mesma comunhão, dentro da palavra do Senhor e da palavra revelada, não é isso? Vamos agora à pergunta 3.2, ainda com base naquela tabelinha dos textos que foram apresentados. No Velho Testamento, todos podiam profetizar? Sim ou não? Quem vai responder é Maxilane Souza, de Contagem, Minas Gerais, uma senhora. Vamos ouvir a nossa irmã. Não. No Velho Testamento, o Senhor levantava, ele escolhia o servo que seria o profeta ou o sacerdote e que falaria ao seu povo em seu nome. Percebemos isso em 1 Samuel, capítulo 2, verso 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. A paz do Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Abraço a todos os nossos servos e servas, irmãos queridos de Contagem e de toda Minas Gerais. A pergunta 3.2b diz: por que a profecia no Novo Testamento é diferente e todos podem profetizar? Quem vai responder é Thalita Serion, de Londrina, Paraná, uma senhora também. Vamos ouvi-la. Ela é diferente do Novo Testamento porque o Espírito de profecia é o Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que foi derramado sobre toda a igreja sem medida no Pentecostes, enquanto no Velho Testamento o Espírito Santo ele vinha individualmente sobre o profeta, sobre um rei, sobre um sacerdote. No Novo Testamento o Espírito Santo é sem medida, é derramado sobre toda a igreja e assim todos podem profetizar, como diz aqui no final do versículo 10 do capítulo 19 de Apocalipse, que diz: porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A paz do Senhor. Seja louvado o nome do nosso Deus. Agradecemos a participação dos obreiros, das senhoras, todos eles estão comprometidos com esse momento profético maravilhoso que a igreja fiel está vivendo, não é? Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos adorar ao Senhor então com mais um louvor. Cante conosco, acompanhe a letra em sua casa.
Bendito seja o nome do Senhor. Vamos agora ao terceiro bloco. A pergunta é dirigida para toda a igreja. A pergunta de número 3.3. Todo crente tem o dom de profetizar? Sim ou não? Quem vai responder é o pastor Eduardo Rodrigues, de Florianópolis, Santa Catarina. Vamos ouvi-lo. A resposta é não. Conforme ali Efésios capítulo 4, no verso 11, nós vemos ali uma diversificação dos ministérios. Ou seja, tudo é feito para a edificação do corpo. Uns são chamados para apóstolos, outros são chamados para profetas, outro é chamado para evangelista, outro é chamado para pastor, outro é chamado para doutor. Ou seja, cada um tem uma característica distribuída pelo Espírito Santo, visando a edificação do corpo. Ou seja, uma diversidade de dons no meio da igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, pastor Eduardo. Muito boa participação. Um abraço ao nosso companheiro e aos demais pastores de toda Santa Catarina. Vamos agora à pergunta de número 3.4. Uma pessoa qualquer, ainda que se diga crente, evangélica ou membro da Igreja Cristã Maranata, está em condições de julgar o dom de profecia? Sim ou não? Quem vai responder é Diego Martins, um obreiro de Curitiba, Paraná. Assim como diz no tópico do texto, que foi colocado como tópico, em 1 Coríntios 14, verso 29, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. A resposta dessa pergunta é não. Amém? A paz do Senhor. Muito bem, Diego. A resposta é muito direta, muito objetiva, mas sempre vale a pena um comentário, Quando a palavra diz que um profetize e os demais julguem a profecia, ou seja, quem são esses demais? Aqueles que estão no mesmo corpo, na mesma comunhão, na mesma unidade. E esses que participam deste momento é que têm condições de julgar pelo mesmo Espírito, o mesmo Espírito que atuou na vida daquele que profetizou, o mesmo Espírito que está atuando na vida daqueles que estão ao redor, participando daquele momento em especial. Amém, queridos? Então, na nossa sequência agora, a pergunta de número 3.5. Quem recebe o profeta ou a profecia, ainda que não tenha o dom de profecia, recebe o mesmo galardão de profeta? Sim ou não? Quem vai responder é a nossa jovem Flávia Flair, acredito que seja assim, Flair de Souza, Manaus, Amazonas. Vamos ouvi-la. Sim, eu vou ler em Mateus 10:41. Diz assim: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus, Flávia. Muito boa a participação dos nossos jovens de todo o Brasil e de Manaus, Amazonas. Muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta 3.6, então, o dom de profecia é traduzido ou interpretado? Quem vai responder agora é um adolescente de Ibiá, Minas Gerais, Matheus Soares. Vamos ouvi-lo. Ele é interpretado, como está escrito aqui em 1 Coríntios 14, 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. O exemplo que é interpretado está escrito aqui em Daniel 5, 25 e 26. Esta, pois, é a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esta é a interpretação daquilo, afirmando aqui que é interpretado. Interpretação é a revelação de um mistério. Amém? Paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, Mateus. Um abraço para você e os demais adolescentes de toda a Minas Gerais. Vamos agora à nossa questão de 3.7, o número dela. Quando o dom espiritual está sendo interpretado pelo irmão, a palavra ou a expressão meu servo é por acaso uma ofensa? Um abuso do profeta falando em nome de Deus? Quem vai responder a esta pergunta é o nosso pastor, companheiro Hélio Nakata, de Londrina, Paraná. Vamos então ouvi-lo. Não é ofensa e nem abuso, pois o intérprete fala em nome de quem ele está interpretando, no caso, o próprio Senhor. O intérprete, ao dizer meus servos, quem está falando é o Espírito Santo. Nós temos uma referência em Apocalipse 22:10 que diz: e disse-me, não celes
as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. A paz do Senhor. Abraço, pastor Hélio. Boa participação. Abraço aos nossos irmãos de Londrina. Vamos agora à pergunta de número 3.8. Por que o adversário está tão interessado em impedir a atuação do espírito de profecia na vida da igreja, especialmente neste tempo? Quem vai responder é a jovem Pamela de Souza da Silva, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta 3.8, a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus é o espírito de profecia. E em Provérbios 29, versículo 18, diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, o objetivo do adversário em impedir a atuação do espírito de profecia em nosso meio, principalmente neste momento do breve, é fazer com que o povo perca a bênção da salvação em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Muito bem, Pamela. Boa participação. Estamos encerrando agora este terceiro bloco, mas antes de louvarmos ao Senhor com mais um hino, é muito importante estarmos atentos ao que o Senhor está fazendo nesta hora. Vejam os irmãos, o Espírito Santo incomodando aos servos para que este assunto seja trazido, recordado, aprofundado. E quando usamos a expressão incomodando é no sentido positivo, ou seja, nos alertando, nos chamando a atenção. E o que nós temos recebido de retorno, de informações acerca da dinâmica desta semana é a respeito do grande interesse que realmente foi despertado na vida dos irmãos em conhecer mais profundamente a profecia para este momento, o projeto que a Igreja Fiel está vivendo antes do seu arrebatamento. Por isso, este assunto é muito importante e certamente continuará sendo explorado nos nossos cultos, na escola bíblica dominical e nos nossos encontros. Nós vamos agora louvar ao nome do Senhor. Cante em sua casa, acompanhe este louvor. Seja louvado o nome do nosso Deus. Nós terminamos a parte principal da nossa programação desta tarde, mas hoje, em particular, nós gostaríamos de apresentar alguns pequenos vídeos com participações muito especiais que temos recebido ao longo da semana. Algumas crianças, alguns jovens com necessidades especiais têm gravado seus vídeos, os pais têm se empenhado nesse trabalho, é uma alegria para eles. Crianças, na verdade, bebês mesmo, da classe de 0 a 3, participando também. Então nós separamos aqui 2 vídeos de 2 jovens, um jovem e uma jovem com necessidade especial, vai ser passado, e depois separamos aqui 6 vídeos de bebês respondendo a essas perguntas. E deixamos aqui o nosso abraço aos pais pela preocupação e empenho de fazer com que eles também sejam participantes ativos da obra do Espírito Santo. Vamos ouvir cada um deles agora com toda a atenção. Patrícia, quem, lendo o versículo 11 do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, responda, referindo-se ao ato, quem batiza com água, o pastor, o diácono ou a professora? Quem batiza com água? O pastor. Muito bem, Patrícia. E no 2, quem batiza com o Espírito Santo? É o Jesus, o pastor ou a professora? Quem batiza com o Espírito Santo? Quem? Jesus. Muito bem, Patrícia.
Dê a paz do Senhor aos irmãos. Pai do Senhor, meus irmãos. Vamos lá. Lendo o texto de Mateus 3,11, referindo-se ao ato, quem batiza com água? É o pastor, o diácono ou a professora? É o pastor. Isso, pastor. Isso. E quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Amém? A paz do Senhor? Paz do Senhor. Até irmãos. Hoje eu vou responder a pergunta das crianças. Referindo-se ao que batiza com a água, é o pastor, o diácono ou a professora? O pastor. Agora, número 2. Quem batiza com o Espírito Santo? É Jesus, o pastor ou a professora? Jesus. Amém. Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Quem? Jesus. Amém. Liz, quem é que batiza com o Espírito Santo? Todos. Jesus. Jesus. Fala amém. Amém. Ézer, quem batiza com a água? O pastor. Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Quem batiza com água? Arthur, quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Os irmãos viram então os vídeos apresentados agora, muito especial, alegra muito o nosso coração e nós fazemos questão de valorizar o trabalho dos pais que têm se empenhado, né? dos jovens, das crianças, dos bebês que de pequeno aprendem a amar esta obra gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que isso serve de incentivo para que este trabalho continue sendo feito. E certamente os resultados virão no dia a dia da igreja e das famílias. Antes de encerrarmos, vamos louvar ao nosso Deus com um último louvor. Cantemos ao Senhor. Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou-me com seus braços de ternura, falou-me de um amor que jamais conheci, fez-me entender o que é a salvação, então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode Jesus buscou-me com seus braços de ternura. Falou
Seja bendito o nome do nosso Deus. Terminamos então a edição desta tarde de uma forma muito especial, com os vídeos que foram apresentados, louvamos ao Senhor, vimos então o nosso povo interagindo cada vez mais. Nesta edição tivemos a participação do estado de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Amazonas, Paraíba e Rio de Janeiro. Vamos orar então ao Senhor, terminando a nossa reunião. Senhor Deus, nós louvamos e glorificamos ao Teu nome, particularmente nesta tarde, onde participamos, ó Deus, de um momento tão especial, através de cada vídeo, de cada resposta, o nosso coração se enche de alegria, Pai. Por isso nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor Jesus. Meus queridos, daqui a pouco temos o nosso culto presencial, na grande maioria, se não em todas as nossas igrejas, às 19 horas. Às 20 horas temos o nosso culto pelo YouTube, então nós temos duas oportunidades de evangelizar, de convidar nossos familiares e amigos. Não vamos deixar de lado esta nobre tarefa. A todos, a paz do Senhor Jesus.